Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero aqui meditar com os irmãos uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos, livro do Êxodo, capítulo de número 24, o versículo de número 12, o versículo de número 13 e o versículo de número 14, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do meu povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Espere-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Muito bem, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler é um texto sério, é um texto que está mostrando algo interessante para as nossas vidas. Esse texto que eu quero pregar pregar o coração dos irmãos sobre uma questão muito importante. E por isso eu quero ministrar esse tema, quero ministrar essa palavra no tema da palavra de Deus, que diz assim: porque nós não vemos a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Essa é uma palavra que vai vir como resposta para algumas pessoas, para ela entender o porquê nós não vimos a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas, conjugal, financeira, profissional, ministerial e espiritual. Por que eu não vejo a glória de Deus? É interessante, irmãos, nós entender que quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro, que já estava morto há 4 dias, o texto sagrado vai nos dizer que quando Jesus chega diante do sepulcro, tinha uma pedra na entrada do sepulcro, ele disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: mas Senhor, já cheira mal, já está morto há 4 dias. A resposta de Jesus falou assim: não tenho dito eu? Se creres, verás a glória de Deus. Então, irmãos, Jesus vai dizer, Jesus vai falar que uma das coisas que bloqueia a manifestação da glória de Deus, na nossa vida, está no ponto da incredulidade. Por quê? Porque muitas das vezes nós falamos que cremos no Senhor Jesus. Porém, nós não executamos as suas ordens. Não tem como você falar que crê em algo e esse algo exigir algo de você e você não executar. Qual é a prova que eu creio em Jesus? A prova que eu creio em Jesus está em executar as suas ordens, sem
questionamento. Aí está o segredo. Será que nós temos mesmo cremos no Senhor Jesus? Será que nós cremos mesmo no Senhor Jesus? E por que que nós não executamos as suas ordens? Jesus, diante do sepulcro de Lázaro, ele disse, tirai a pedra. Quando ele fala, se creres verás a glória de Deus, na sequência você vai ver o povo ajudando Marta a remover aquela pedra, isso provando que eles criam que Jesus é o dono do milagre. Eles realmente estavam caracterizados que eles criam em Jesus Cristo, meu irmão. Em Jesus Cristo, meu irmão. Isso comprova biblicamente dizendo que para mim e para você, que dizemos que cremos diante de Deus e da Bíblia Sagrada, nós só cremos em Jesus quando nós começamos a executar a sua ordem. Qual foi a ordem de Jesus? Tirai a pedra. Então, irmãos, logo nós vamos compreender e vamos entender o porquê que nós não conseguimos ver a manifestação da glória de Deus na nossa vida. É porque nós não temos crido. Nós não temos crido como deve se crer. Porque nós não executamos as suas ordens. Quando nós executamos as suas ordens, o milagre de Deus acontece. Por que estou falando isso? Você lembra de Pedro? A pesca maravilhosa? Jesus chama ele para ir ao alto mar. Ele vai. Pedro tinha acabado de vir numa vigília. A noite toda. Jogava rede, só vinha água. Jogava rede, só vinha água. Não tinha pegado nenhum peixe. Quando Jesus sobe e de cima do barco Jesus começa a pregar para a multidão, Pedro está ouvindo a palavra de Deus. Quando ele termina de pregar, ele fala para Pedro, lançai a rede para pescar. O que Pedro fala? Senhor, tendo trabalhado a noite toda, não pegamos nada. Mas através da tua palavra, eu vou lançar a rede. Mas através desta pregação, eu vou lançar a rede. Mas através dessa mensagem, eu vou obedecer o Senhor. E eu vou fazer exatamente o que o Senhor está mandando. E que Pedro faz? Lança a rede e a pesca maravilhosa acontece. Pegou tanto peixe como nunca tinha pego na sua vida. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, uma das coisas que impede, que tem bloqueado a manifestação da glória de Deus na minha vida e na sua vida, está caracterizado em quê? Está caracterizado em nós não executar a ordem de Deus. Queremos ver a glória de Deus, mas se nós não executarmos a ordenança de Deus, a glória de Deus nós não vamos ver. A glória de Deus nós não vamos ver, irmãos. Porque nós precisamos crer. E nós precisamos executar as ordens de Jesus. Lembra aquele velho ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque quem tem juízo vai obedecer, porque a obediência vai trazer benefícios. Aleluia, louvado seja Deus. E hoje Deus traz uma resposta para mim. Hoje Deus traz uma resposta para você, para nos ensinar o porquê a glória de Deus
não se manifestou na nossa vida, nós reavemos nossos conceitos e fazer o que Deus manda para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. No capítulo 24, onde nós lemos, o versículo de número 12, esse versículo ele começa com Deus dando uma ordem. Nesse versículo, Deus dá duas ordens para Moisés. Eu disse que Deus dá duas ordens para Moisés e Moisés executar. Primeira ordem que o Senhor fala para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte. Primeira ordem que Deus dá para Moisés é para Moisés subir ao monte. Suba ao cume do monte. Qual é a ordem que Deus tem dado para você? Qual é a ordem que Deus tem dado para você fazer? Precisamos atentar. A ordem que Deus deu para Moisés é para subir do cume do monte. A ordem que Deus deu para Noé foi para ele construir a arca. A medida segundo a ordem de Deus. A ordem que Deus deu para Pedro após ouvir a palavra foi para lançar a rede. A ordem que Deus deu para Marta e os seus amigos ali que esperavam o milagre acontecer foi para tirar a pedra. Qual é a ordem que Deus deu para você? Esta é a ferramenta do seu milagre. A ferramenta do seu milagre é você fazer exatamente o que Deus mandou. Então, a ferramenta que Deus nos dá é a primeira ordem que Ele te deu. Qual foi a ordem que Ele te deu? Aonde foi que Ele mandou você ir? O que Ele mandou você fazer na madrugada? Analisa o homem a si mesmo. Deus tem dado ordem. Ele falou o quê? Prega a palavra. Ele falou o quê? Prega a palavra. Prega a doutrina. Ensina o povo. Repreende, exorta. O foco aqui é Deus te explicando o porquê. Então nós temos que fazer exatamente o que Deus mandou. Então a primeira ordem que ele deu para Moisés, subir no cume do monte. Irmãos, é obedecer a ordem de Deus, é executar o mandado de Deus, executar exatamente o que Deus mandou nós fazer. É executar exatamente o que Deus tem nos mandado fazer. Essa é a ferramenta do seu milagre. Fazer o que Deus mandou. Se eu e você não fazemos o que Deus mandou, como que queremos ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida se nós não está nem obedecendo uma ordem de Deus? Como? Deus quer manifestar a glória dele no seu casamento. Deus quer manifestar a glória dele na sua vida familiar. Deus quer manifestar a glória dele na sua vida profissional, na sua vida financeira. Deus quer executar a glória dele na sua vida ministerial, na sua vida espiritual. Deus quer usar a minha vida, a sua vida de uma forma sobrenatural. Mas para isso nós precisamos executar as ordens de Deus. Porque a ordem que Deus deu para Moisés
A ordem que Deus deu para Moisés: sobe no cume do monte. Primeira ordem. Qual foi a segunda ordem? E fica lá. E me espera ali. Segunda ordem, ele falou: olha, você vai para o cume do monte e você vai me esperar lá. Olha a ordem de Deus. Vai para o monte e me espera lá. Essa foi a ordem de Deus para Moisés. Deus falou o que para você? Vai e fica, vai a algum lugar e espera lá. Vai a algum lugar, faça isso. Faça exatamente o que Deus mandou você fazer. Porque Ele quer usar essa ferramenta como uma ponte para o seu milagre. Aleluia, louvado seja Deus. E ele falou assim: você vai me esperar lá, porque eu vou entregar nas suas mãos as tábuas dos 10 mandamentos, e a lei que eu mesmo escrevi. Olha o verso 12. Vai até mim e fique aqui, e lhe darei a tábua de pedra com a lei e os mandamentos que eu escrevi para instrução do povo. E Moisés, aparentemente, parece que era uma coisa tão simples. Eu vou lá, vou pegar as tábuas de pedra que está escrito, e eu vou descer e nós continuar a caminhada e está tudo bem. Mas não é. Para receber algo da parte de Deus, não é uma coisa instantânea. Não é uma coisa assim, um miojo que você coloca em 3 a 5 minutos e já resolveu. Não tem como você resolver o seu problema em 3 minutos. Não tem como você resolver o seu problema em 5 minutos. Para resolver o seu problema, para mim resolver o meu problema, é uma questão de determinação daquilo que eu quero. É eu saber o que eu quero. E eu persistir naquilo que eu quero. Você acha que foi simples? Moisés subiu no monte e Deus deu as tábuas para ele, ele desceu? Não, não é isso que a Bíblia diz. Ele ficou 40 dias e 40 noites no monte com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não foi assim só não. Para Moisés ver a glória de Deus se manifestar na vida dele, no ministério dele, Moisés obedeceu a ordem de Deus, subiu no cume do monte. Deus falou: fica lá e me espera. E ele ficou esperando em Deus. Mas como? Como o salmista Davi, ele falou no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então quando Deus fala espera em mim, não é de braço cruzado. Espera em mim não é oscilando não. Esperar nele em oração, em perseverança, em meditação na palavra, em cultuar, em buscar a presença de Deus. Porque o texto vai dizer que Moisés sobe. E quando Moisés ele sobe, Moisés passa por um processo. Que processo é esse? O processo do silêncio de Deus. Irmãos, o processo do silêncio de Deus na vida de Moisés durou 7 dias. No mesmo capítulo, no verso 16, texto sagrado da Bíblia, vai dizer que Moisés subiu.
e ficou 6 dias esperando em Deus. 6 dias falando e não vinha resposta, falando e não vinha resposta, falando e não vinha resposta. Ou você acha que ele ficou mudo? Não. Ele falou: Deus, estou aqui. Ô Pai, eu estou aqui como o Senhor quer. Estou aqui para adorar o Senhor, e começava a adorar a Deus, e começava a prestar um culto a Deus lá em cima. Aleluia, louvado seja Deus. As nuvens estavam lá, a glória de Deus estava lá, mas Deus estava em silêncio. A glória de Deus começa a se manifestar na vida de Moisés quando Deus fala com Moisés. Não é quando Moisés fala com Deus. É quando Moisés fala com Deus. É quando Deus fala com Moisés. E Moisés ficou o primeiro dia falando com Deus. O segundo dia falando com Deus. Isso é o processo da manifestação da glória de Deus. Talvez você que está me ouvindo esteja passando por isso. Esteja passando por isso. Qual é o processo da manifestação da glória de Deus? O processo do silêncio de Deus. Marta e Maria passou por esse processo. Dos 4 dias de silêncio de Deus na vida do seu irmão Lázaro. Irmãos, prestai atenção. No 4º dia, Jesus chega lá para quebrar o silêncio. Oh, louvado seja Deus. Talvez você esteja olhando e pensando: eu estou passando por isso. Eu estou orando e Deus não está respondendo. Querido, você está passando pelo processo do silêncio de Deus. O silêncio de Deus, ele traz para mim e para você persistência naquilo que queremos, e traz para mim e para você que enquanto ele está em silêncio, ele está trabalhando. Ou alguém acha que há quem diga, irmãos, algo completamente antibíblico, que os 6 dias que Deus ficou em silêncio com Moisés é que ele estava escrevendo na tábua de pedra as leis e os mandamentos. Não, senhores. Ele vai falar: sobe aqui que eu vou te entregar. Que eu escrevi, não que eu vou escrever. Aleluia, louvado seja Deus. É o processo do silêncio de Deus para manifestar a glória dele em nossa vida. Você acha que Moisés não passou por o que você está passando? 6 dias, 7 dias em silêncio, no 7º dia que Deus quebra o silêncio? Você acha que Moisés não entrou dúvida, falar: será que foi Deus mesmo que mandou eu aqui? Será que foi Deus mesmo que mandou eu aqui? Eu estou falando e Deus está em silêncio. Eu estou clamando e Deus está em silêncio. A minha vontade é fazer com minhas próprias forças. Minha vontade é descer desse monte. Moisés passou por isso. Será que foi Deus mesmo que mandou eu abrir essa loja? Será que foi Deus mesmo eu abrir esse negócio? Será que foi Deus mesmo? Louvado seja Deus, sim. Mas por que eu tenho que esperar? Você tem que esperar que o 7º dia, a qualquer momento, esse 7º dia, ele vai chegar na sua vida. E quando esse 7º dia chegar na sua vida, você vai ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. E você vai glorificar e vai exaltar o nome bendito do Senhor. E você vai falar assim: valeu a pena eu esperar. Há quem diga que diz que quem espera sempre alcança, desde que a sua esperança esteja no Senhor. A Bíblia vai dizer que feliz o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então espera
continua orando. Espera, continua buscando. Espera, continua se manifestando. Continua fazendo a obra de Deus. E que Deus vai se manifestar poder e glória na sua vida a qualquer momento. No 7º dia, Deus chama Moisés, a qual eles ficam 40 dias e 40 noites de relacionamento. Quando Moisés desce diferente do que subiu. Quando a manifestação da glória de Deus se manifestar na sua vida, você vai estar diferente do que você é hoje. E as pessoas vão olhar para você e vão ver que algo diferente aconteceu com você. Se Moisés não tivesse obedecido à ordenança de Deus, ele teria visto a glória de Deus se manifestar na vida dele? Ele teria tido esse relacionamento tão profundo com Deus, de intimidade? Então o que Deus está falando é: faça exatamente o que Deus manda e você vai ver a glória de Deus. Mostra que você crê mesmo no Senhor e você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Moisés ficou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites de relacionamento com Deus. E quando ele desceu, as pessoas viram o diferencial na vida dele, que algo tinha acontecido. E isso vai surpreender quem te conhece. Que depois dessa sua persistência, que a glória de Deus se manifestar na sua vida, você vai ver, você vai ter outro casamento. Um casamento que você vai olhar para Deus e falar assim: Deus, obrigado. Você vai ter outra vida profissional, outra vida financeira. Você vai ter outro ministério. Você vai ter outra vida espiritual. O que Deus está fazendo você passar é para o seu crescimento. Para o seu crescimento. Se você fazer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. E se você fizer a sua parte, a parte de Deus vai surpreender você e toda a sua família. Amém? Guarda essa palavra no coração. Guarda essa palavra no coração. Moisés tem um relacionamento com Deus. E enquanto ele estava tendo um relacionamento com Deus, o povo que Moisés conduzia estava se corrompendo. E Moisés vai aplicar o conserto. E Deus vai aplicar o conserto através da vida de Moisés. Deus vai usar a sua vida para aplicar o conserto lá onde tudo está errado, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. O povo estava lá,